Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Enquanto você abre a sua Bíblia, repita assim: Ele pode. Repita novamente, mas repete com convicção, com certeza. Fala assim: Ele pode. Glória a Deus. O que eu gosto muito da Bíblia é que ela é um livro, onde conta várias histórias de pessoas comuns, de famílias comuns. Conta a história do pai que acorda cedo para trazer o pão para o filho. Conta a história da mãe, da esposa que edifica o lar. Conta a história daquele que empreende. Mostra pessoas que são sábias e ao mesmo tempo pessoas que não têm tanto conhecimento assim. E o legal de tudo é que, olhando todas essas histórias e trazendo como um comparativo para a nossa vida, a gente vê que não muda muita coisa. Porque aqui também tem o pai que acorda de madrugada para trazer o pão para casa. Aqui também tem aquela mãe que cuida dos filhos, e ao mesmo tempo é empreendedora, e ao mesmo tempo é aquela que para no domingo à noite para poder estudar com o filho para a prova que é na segunda-feira. São as mesmas histórias. E é por isso que quando eu olho tudo aquilo que está registrado na Bíblia, e olho para a nossa vida aqui hoje, eu entendo que o mesmo Deus que realizava milagres naquele tempo, é o mesmo Deus que realiza milagres agora. O mesmo Deus que pegava aquela pessoa comum, aquele homem, aquela mulher simples, de origem humilde, e fazia com que ele pudesse ser usado para transformar outras vidas, para realizar milagres, para declarar cura, para transformar gerações e libertar o povo da escravidão. É o mesmo Deus que pode fazer isso usando a sua vida. Porque o que pode mudar? Quando você vê a história daquela mulher que ela é estéril e ela não pode ter um filho, e isso traz uma angústia na vida dela, e ela coloca diante de Deus, e Deus a abençoa com um filho. Da mesma forma, existem mulheres aqui hoje, que talvez o maior sonho que ela tem, é ser mãe. E eu creio que aquele mesmo Deus que tocou naquele ventre, e trouxe a fertilidade, está tocando no seu ventre aqui essa noite. E quando eu vejo isso, eu volto àquilo que eu disse no início. Ele pode. Porque Deus, Ele não mudou. Deus, Ele não passou por um processo de transformação. E mesmo a Bíblia, tendo várias histórias de pessoas comuns, a Bíblia não é um livro comum, mas ela é um livro de poder. Um livro inspirado por Deus. Um livro que quando você tem um contato com ele e você tem o conhecimento deste livro, a sua vida ela é transformada. Amém? Eu creio que da mesma forma que você também foi transformado através desse livro. E eu creio que todas as vezes que você para um minuto para ler, a sua mente é renovada. A sua mente é transformada. A resposta chega para você. E esse livro de pessoas comuns, esse livro poderoso com histórias de pessoas comuns, revela um Deus, que também não é um Deus comum, mas Ele é um Deus único. A Bíblia diz que existe apenas um único Deus, existe apenas um só batismo, existe apenas uma única fé, existe apenas um único ensino. E de tudo isso nós temos que compartilhar um com os outros. E o que eu quero ler com você aqui hoje, é uma história que eu creio que todos vocês conhecem. Que é a história de uma mulher que passou por um período de enfermidade com fluxo de sangue. Eu quero ler essa passagem com você a partir do versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor.
enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Ele pode. A Bíblia fala que Jesus chega num determinado lugar, onde a multidão descobriu que ele chegaria, e eles começaram a comprimir Jesus, a empurrar, a tentar chegar perto dele. E naquele instante chegou um homem chamado Jairo, trazendo um problema para Jesus. Jairo chega em Jesus e fala: olha, a minha filha, ela está morrendo, e eu preciso que o Senhor vá até a minha casa, tocá-la, para que ela possa viver. Jairo tinha uma esperança, Jairo tinha uma convicção, ele tinha uma certeza dentro do coração dele, que se Jesus entrasse na casa dele, haveria transformação, e todo espírito de morte iria embora. Se Jesus tocasse a vida da filha dele, aquela menina já não morreria, mas ela teria vida. E é muito legal que Jesus vê isso, e na mesma hora ele atende Jairo, e começa a caminhar para a casa de Jairo. Então o que Jesus tinha aqui? Ele tinha uma missão. Ele estava indo para a casa de Jairo. Mas no meio do caminho, enquanto ele se direcionava para a casa desse homem, uma mulher tocou as suas vestes. E Jesus sentiu que dele fluiu o poder. Havia 12 anos que essa mulher sofria com um fluxo de sangue, com uma hemorragia. Ela gastou tudo que tinha com o médico, ela gastou tudo que ela tinha com todos os recursos possíveis. Acredito que ela deve ter buscado as maiores tecnologias da época, para que isso pudesse acabar. Só que ela não teve resultado. Mas quando ela ouviu dizer que Jesus estava ali, logo, assim como Jairo, dentro dela, uma fé foi despertada. E ela cria que se ela apenas tocasse, ela seria curada. Mas quando você traz para o contexto da época, aquela mulher, ela não vivia apenas um problema com fluxo de sangue. Mas a cultura dizia que o período onde a mulher, ela passava por esse fluxo de sangue, ela era impura. Ela não poderia ser tocada. Onde ela tocasse ou onde ela sentasse, deveria ser limpo. Então você imagina uma mulher durante 12 anos, excluída da sociedade, excluída pelas pessoas, sendo condenada e sendo julgada, como se ela fosse alguém que tivesse uma doença contagiosa. E ela era considerada impura.
Eu também vejo, eu não sei qual a idade dela, mas eu vejo que por conta disso era uma mulher que não era fértil, não tinha filhos, não era casada. Então o problema dela era muito mais além do que uma hemorragia. Mas era uma questão de não se sentir amada, não se sentir querida. Talvez ela estava cansada, frustrada de ter buscado recurso para ser curada do problema dela e não ter conseguido alcançar. E quando ela vê Jesus passando, a Bíblia diz que ela toca na borda do manto de Jesus. E quando eu entendo como borda, eu entendo no final, num pedacinho. E eu imagino que essa mulher, no meio da multidão, ela não foi de pé para tentar tocar Jesus, mas ela deve ter ido ali se rastejando, indo por baixo, buscando qualquer espaço que pudesse ter ali, até tocar Jesus, por trás. Eu creio que no coração dela ela pensou, eu vou por trás dele, porque ele também é judeu. Então pode ser que se eu for na frente da multidão, eles me empurrem, eles me tirem, eles vão me condenar, não vão aceitar que eu chegue perto dele. E ao mesmo tempo eu acredito que ela sentiu uma vergonha, e talvez fosse uma vergonha de, eu não mereço encarar ele frente a frente, eu não mereço olhar ele nos olhos, e é por isso que eu vou por trás, vou tocar e vou ser curada. E quantas vezes na nossa vida a gente sente aquela vergonha e acha que não merece olhar para Jesus e dizer aquilo que a gente sente. Quantas vezes você tem uma multidão para encarar, para chegar no seu milagre. Mas eu sei que todo obstáculo que aparece na sua vida e no seu caminho, são pontos onde vão te fortalecer mais. Talvez hoje você está buscando um milagre, seja uma cura, seja uma transformação no seu casamento, na sua vida, na sua família. Eu sei que quando você encontra Jesus, você sai transformado. Você sai com o seu milagre. E quanto mais inclinado a Deus você está, mais sensível à voz dele você vai ficar. Quanto mais próximo de Jesus você está, mais fácil de ouvir aquilo que ele tem a dizer para você vai ficar. E Jesus quer falar algo com você essa noite. E talvez você está distante. Talvez você está numa semana difícil que você não conseguiu ter aquele tempo com ele. Ou você está vindo aqui pela primeira vez. Eu quero dizer, Jesus está dizendo, filho, se aproxime. Eu quero falar ao seu coração. Porque Jesus é tão bom, que ele tinha um plano, ele tinha uma rota, ele tinha um compromisso, que era ir na casa de Jairo. Mas a graça dele é tão grande, que ele interrompe o compromisso que ele tinha. Ele interrompe aquilo que ele já tinha programado, para mudar a programação dele para atender aquele que precisa. Aquela mulher, ela dispôs esforço. Ela colocou a força do braço para chegar. Mas Jesus vira para ela e diz assim, filha, a sua fé te salvou. Vá em paz. Em nenhum momento Jesus disse, olha filha, todo esforço que você fez para chegar aqui, todo esforço do seu braço, toda essa caminhada que você fez, foi isso que te salvou. Mas Jesus fala, foi a sua fé. Sabe o que eu entendo? Que não é o quanto de esforço você está fazendo, não é a briga que você está tendo, ou o cansaço que está chegando em você, não é você querer ser o primeiro e tentar fazer de tudo, mas é pela fé que você tem, é pela graça que Deus tem com você.
E naquele momento, onde aquela mulher se sentia a excluída, a abandonada, largada, quando Jesus diz, filha, sabe o que ele está fazendo? Ele está trazendo para ela uma nova posição. Eu entendo que quando ele diz filha, ele está dizendo assim, aquele tempo que você vivia, largada, excluída, aquele tempo onde as pessoas diziam para você que você não era nada e não merecia o amor de ninguém. A partir de hoje, eu estou tirando você dessa posição e te colocando como uma posição de filha. As pessoas vão olhar para você e vão ver que você é filha do Pai. Que hoje você assume uma nova posição. Que hoje você assume uma posição de quem é salvo, de quem vai compartilhar daquilo que é do Pai, de toda a riqueza, de todo o amor, de toda a graça. Então naquele instante, ela sai de uma posição inferior e ela é colocada numa posição aonde ninguém pode mudar. Nem a cultura, nem o que as pessoas dizem, nem os problemas, nem as dificuldades, nada pode mudar a posição dessa mulher. Eu quero dizer para você que não importa o problema pelo qual você passa, seja financeiro, familiar, não interessa, ou o que você fez, ou o que você deixou de fazer, nada tira a sua posição de filho e de filha. Não é o que as pessoas vão dizer sobre você, não é o que acontece ao seu redor, mas é aquilo que Cristo fez por você, porque nada do que você faça, ou do que as pessoas digam, ou do que elas falem ou façam com você, vai anular a obra de Cristo na cruz. E ao mesmo tempo que ele diz filha, e ele muda a posição dela, ele diz, olha, a sua fé te salvou. Ele muda a condição de vida daquela mulher. Ele muda aquela posição, aquela condição de condenação e traz uma condição de salvação para ela. Independente de qual seja a sua condição agora, de cansado, chateado, preocupado, Jesus ele é capaz de transformar a condição que você está hoje. E sabe o que eu entendo? Que quando você assume uma posição de filho, a condição da sua vida ela vai mudar frequentemente. Ora, você vai estar na abundância. Ora, você vai ter que encarar aquele momento que está difícil. Mas por mais que as condições mudem, a sua posição permanece. E se a sua posição permanece, significa que o seu Pai não te desampara. Significa que mesmo no muito ou no pouco, Ele é com você. Porque é pela fé. Você pode ser o maior empreendedor do Alto Tietê ou do Brasil. Você pode ser a pessoa mais simples que existe aqui na região. Mas ambos possuem a mesma posição. Ambos recebem o mesmo amor do Pai. Porque o Pai, Ele não faz diferença entre os filhos, mas Ele ama. Porque o Pai, por mais que a condição seja difícil, Ele faz o possível para ajudar. Ele faz o possível para mudar e para transformar. Você crê? E Jesus fala, vai em paz. Ele está mudando o estado de espírito daquela mulher. Ele está falando, filha, olha só, a sua posição foi transformada. A sua condição agora é de salva. Então, não tenha um espírito abalado, que a paz seja com você. Eu não sei qual preocupação você trouxe para cá, mas eu quero te dizer que a paz do Senhor está sobre você.
Não tenha um espírito abalado, mas tenha um espírito inabalável. Essa semana é a semana aonde vai acontecer o que for, o que seja, mas a paz do Senhor vai permanecer no seu coração. A paz do Senhor vai permanecer dentro do seu coração. Amém? A gente está vendo aqui um monte de apresentação de bebês, um monte de neném para nascer. Passou um vento assim que, meu Deus do céu. Não, aí ainda não. Ainda não, daqui a uns 2 anos. Antes era assim. E aí, quando você vai namorar? Quando você vai namorar? Aí depois quando você vai casar? Agora quando você vai ter filho? Quem já passou por isso? Já passou por isso na sua vida? E aí depois que você casa, você chega na casa do seu pai e da sua mãe, e eles não perguntam como você está. E aí, como é que está sua esposa, seu esposo? Chegou na minha mãe, oi, como é que tá a Ju? Eu falei, caramba, e eu? Meu Deus. Mas o encontro dessa mulher com Jesus transformou a vida dela. E essa galera aí, os pais, o que não nasceu ainda e os que já nasceram, eles nem tiveram tanto contato assim com o filho, mas o amor já é abundante. Já estão preocupados em montar o quarto, em comprar roupa, em comprar a fralda, em fazer o melhor, em vestir um neném de tudo quanto é tipo de roupa. E o que o bebê fez para eles? Trouxe um boleto, uma conta. Isso não é verdade? Mas sabe por quê? Não é o que você está fazendo que vai mudar o amor que o Pai tem por você. Antes mesmo de você nascer, Deus já tinha programado uma história para a sua vida. Antes mesmo de você vir ao mundo, Deus já tinha escrito, já tinha preparado as suas roupas, já tinha preparado o seu quarto, já tinha preparado a sua casa, já tinha preparado tudo bonitinho para você, falando, meu filho, isso aqui é para você. E durante todo esse processo, pode ser que você se encontre com um problema como esse, mas a sua solução está num único lugar. Cristo Jesus. E sabe o que eu vejo entre a história de Jairo e a história da mulher do fluxo de sangue? É que há 12 anos atrás, Jairo recebeu, acho que a melhor notícia da vida dele. Você vai ser pai, é uma menina. E ao mesmo tempo, essa mulher teve uma péssima notícia. Agora você tem uma doença, uma situação para lutar. São 2 ciclos que se iniciam no mesmo tempo. Um ciclo de alegria e um ciclo de tristeza. Durante 12 anos, Jairo viveu uma alegria com a filha. Mas 12 anos depois, Jairo estava angustiado. Jairo estava sem esperança, com uma filha para morrer. E essa mulher, ao mesmo tempo, 12 anos depois, ela estava angustiada. Mas sabe qual é o final dessas 2 histórias, independente do processo? O final é igual. Os 2 se encontraram com Jesus e os 2 foram transformados. Eu quero dizer para você que não importa a forma que começou o seu ciclo. Se foi de uma forma alegre, se foi de uma forma triste, se foi um período difícil para você, ou se agora a situação veio para te afrontar, mas eu quero te dizer que independente de qual seja a sua história, quando você se encontra com Jesus, o final é igual, e o final é de paz, o final é de salvação, o final é de cura, o final é de transformação, o final é onde você assume uma nova posição. Amém. Jesus cura essa mulher, vai na casa de Jairo e fala, não se preocupe, pois a menina apenas dorme. E ele diz, Talita cumi. Ele fala, menina levante. E essa menina se levanta. Basta apenas uma palavra, uma frase do céu para a sua vida, para causar uma transformação.
Aleluia! Você crê? Não se preocupe. Eu quero que a sua mentalidade seja transformada. E que você entenda que o seu acesso a Cristo não é pelas costas, não é por trás. Assim como essa mulher fez. Com medo, preocupada. Mas hoje, você tem livre acesso. E você pode estar face a face com Ele, aonde você estiver. Amém? Aquela mulher, ela foi ali por trás, porque ela foi se escondendo. Não foi se escondendo? Estava ali, ninguém vai me ver. 007, vamos ali. Ela foi se escondendo, porque ela tinha vergonha, ela estava com medo. E ela estava se escondendo de Jesus naquele momento. Eu falei algo e eu ministrei isso no NGA. E eu disse para eles: é tempo de vocês não se esconderem de Deus. Porque quando você olha lá no início de tudo, lá em Gênesis, você vê Adão e Eva se escondendo de Deus. Achando que estava dando tudo certo e Deus não estava vendo eles. Sabe quando você brinca com seu filho, com seu sobrinho, e você se esconde atrás da cortina e deixa o pé para fora, para ele te enxergar? Ou quando ele se esconde, e ele se esconde atrás do sofá, você está vendo, mas você está falando assim: meu Deus, onde ele está? Cadê você? Nossa, sumiu, foi embora. Você já fez isso? Porque todo mundo fica bobo, não fica? Eu acredito que naquele momento, Deus caminhava pelo Éden. Ele sabia onde eles estavam, mas Deus falava: aonde você está? E quando Deus encontra aquilo que era vergonha para eles, Deus transforma, Deus muda e fala: não é mais tempo de vergonha, agora eu te dou uma nova veste, cubra a sua nudez, cubra a sua vergonha, e agora é um novo tempo para a sua vida. Então se esconder de Deus não é tempo de se esconder dele. E aí nós entendemos que ao invés de você se esconder de Deus, é tempo de você se esconder em Deus. Porque quando você se esconde significa que você está tentando não ser visto. Você está para fora. E quando você está para fora, a chance de você ser atingido é muito mais fácil. Então se o problema vai chegar, ele vai te atingir. Se a situação difícil chegar, vai atingir você. Porque você está para fora. Você está ao redor. Agora quando você se esconde em Deus, você é revestido. Você é envolvido. Independente de qual situação apareça, a situação vai chegar, mas ela nunca vai ser maior do que Deus. Ela vai bater diante de Deus e ela vai voltar. O diabo vai chegar, vai olhar para você e falar: meu Deus, ele está dentro de um lugar onde eu não posso tocar, onde eu não tenho acesso, porque esse Deus é muito maior do que aquilo que eu posso fazer. Porque quando você se esconde em Deus, você está dentro dele. E a palavra de Deus diz que ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele pode todas as coisas. Ele é um Deus soberano. Ele é o Senhor dos exércitos. Então não importa qual exército venha contra você, quando você está em Deus, você está protegido. Quando você está em Deus, não importa o problema ou a situação, você está protegido. Você crê? Você crê nisso? Aleluia! E quando Jesus olha para aquela mulher e diz: filha, você está salva, vai em paz. Eu acho que ela escuta assim: filha, o tempo de sofrer acabou. O tempo da angústia foi embora. A partir de agora você sai daqui uma mulher fértil.
A partir de agora, você sai daqui uma mulher onde as pessoas vão reconhecer o milagre de Deus na sua vida. Eu entendo que aquela mulher, ela deve ter escutado assim: filha, a partir de agora, você se deparou com uma fonte que tem águas, que aqueles que bebem jamais terão sede. Chega de procurar resposta em todos os lugares. A sua resposta está em um lugar só, que é Cristo Jesus. Amém? Será que você pode aplaudir a Jesus? O louvor pode subir. Aleluia! Glória a Deus. Se coloca em pé. Quero orar com você essa noite. Jesus está mudando a programação dele, a rota dele, para ouvir a sua oração agora. Jesus se faz presente nesse lugar. Talvez o seu pensamento foi de que, aonde está Deus? Aonde Ele está na minha vida? Cadê? Eu quero dizer para você que, se você convocar ou não a Deus, Deus está. Se você falar, Deus vem, ou se você não falar, Deus está. Porque Deus é presente. Deus é presente no seu trabalho, Deus é presente na sua casa, Deus é presente no seu quarto, Deus é presente dentro da igreja, Deus é presente em todos os lugares. Eu quero dizer que Deus está na situação. Deus está no processo. Deus está com você. E eu não sei qual tem sido a sua trajetória. Seja boa, seja ruim, seja difícil. Mas eu quero te dizer que essa noite, Jesus está aqui neste lugar, dizendo que não será pelo seu esforço, mas é totalmente pela graça dEle, pelo mérito dEle. E aqueles que creem, aqueles que acreditarem, aqueles que confiarem, terão um encontro e serão transformados. Será que você pode levantar sua mão aqui hoje? Eu quero orar com você aqui. E nesse momento eu quero te desafiar a fazer aquela oração improvável, aquele pedido improvável, aquele pedido que parecia ser impossível, aquela situação que você chegou a pensar que era impossível até para Deus. Mas eu quero te dizer que nada é impossível para o Pai. Então hoje, se você estava colocando de lado um pedido ou uma oração que talvez parecesse impossível para você, eu quero te dizer, esse é o tempo, essa é a hora de você colocar diante de Deus isso que está no seu coração. Porque Jesus está aqui, e Ele está passando, porque Ele mudou a rota, porque Ele mudou a programação, e Ele quer ter um encontro face a face com você. Chega de chegar pela porta do fundo, chega de chegar por trás. O Pai quer te olhar nos olhos, porque Ele tem algo para a sua vida.